Graças a Deus. Nós vamos ser bem rápido. Eu quero agradecer ao pastor Josias, pastor Jango, toda a liderança dessa igreja. Eu vou pedir os irmãos para apagar aqui para mim. Eu tenho um vídeo para passar para vocês. Esse vídeo ele é muito escuro, então você precisa prestar bem atenção, mas é algo assim que realmente causa um impacto na nossa vida. Se estiver pronto, pode soltar o vídeo. Antes de entrar na palavra, eu quero que você assista esse vídeo. Nós vamos falar sobre conhecendo a visão do MDA. E é importante você entender essa importância de ganhar almas e cuidar bem delas. Então preste atenção. Uma noite escura, a mulher está dirigindo o carro numa estrada solitária. Ela está sozinha, preocupada, porque ela olha para o ponteiro e vê que está acabando a gasolina. Ela tem pressa de chegar em casa, mas a estrada é deserta. Ela esqueceu de abastecer o carro e ela fica muito preocupada. Oh, come on, give me a break. Então ela decide que vai ter que dormir ali mesmo longe de casa. O carro acabou a gasolina e alguém se aproxima do carro. I don't have any money. Go away. Go away or I'll call the police.
queria era salvar uma vida. Ela não tinha noção de que tinha um trem, que o carro dela, pode colocar a mensagem, que o carro dela estava em cima da linha do trem. Com isso ela humilhou ele, bateu. Às vezes acontece isso conosco. Muitas vezes você vai discipular alguém, você vai querer cuidar de alguém, e que a pessoa ela não tem noção do perigo que ela está correndo. Nós estamos vendo à nossa volta, queremos salvar ela, queremos arrancar ela das garras das trevas, mas ela não quer. Ela acha que nós estamos errados. Então, se um dia você passar por algumas decepções, injustiças, você está tentando salvar uma vida. A pessoa pode até não compreender no momento que você quer salvá-la, mas continue insistindo. Continue crendo que ela vai ser salva. Diga graças a Deus. Conhecendo a visão do MDA, quando nós usamos esse coração, nós estamos falando de uma igreja em células. A igreja do Senhor Jesus, ela está atualmente experimentando uma mudança de paradigma ao redor do mundo inteiro. E essa mudança, ela tem acontecido justamente na visão e na estrutura da igreja, no funcionamento dentro da igreja local. Eu me refiro a isso na prática da igreja primitiva, de se reunir nos lares. Muitas vezes nós vamos ter que desaprender para aprender. Às vezes nós temos um conhecimento grande e parece que é um conhecimento profundo, mas que não funciona para ganhar almas e cuidar bem delas. E dentro da visão do MDA, o nosso maior objetivo é cuidar de pessoas, é ganhar vidas. Se às vezes vamos ser chutados, vamos ser incompreendidos, mas o nosso alvo será alcançado, de ganhar pessoas para Jesus. Por muitos anos, diversas igrejas, elas têm promovido células, elas têm promovido grupos caseiros, elas têm promovido um encontro de ministérios. Mas a visão da igreja neotestamentária, ela era muito diferente. A igreja primitiva, os cristãos se reuniam nos lares. Os cristãos se reuniam nos lares. E isso não era com uma opção, mas é porque eles criam, como nós cremos hoje, que o coração da igreja é as células. Digo, o coração da igreja é as células. Agora pergunta para o seu vizinho: por que não tem uma célula na sua casa ainda? Se você acredita que o coração da igreja é a célula, por que não tem uma célula na sua casa? Põe a mão no ombro do irmão que está na sua frente. Diga para ele: irmão, é meu sonho comer na sua casa. Querido, a visão celular, uma igreja em célula forte, é quando os discípulos têm liberdade para comer na casa dos seus discipuladores. É quando os discipuladores convidam os discípulos para comer na casa deles. Você quer que a sua célula cresça? Sim ou não? Convide pessoas para comer na sua casa.
você vai ver como a sua célula vai crescer e vai multiplicar muito rápido. Então essa mudança de paradigma, ela tem sido chamada por alguns de a segunda reforma. A primeira reforma, ela foi liderada por Martinho Lutero, quando a igreja voltou às origens. Como é que você quer que eu saia? Saia da frente que está atrapalhando. A igreja voltou às origens. Martinho Lutero encontrou uma Bíblia que estava presa, e ele começou a ler aquela Bíblia, e aquilo entrou na alma dele, que ele teve força então para levar de volta a igreja às origens. Eu sei que quando nós falamos que tem que desaprender para aprender, tem irmãos que dão um nó na cabeça e diz, quer dizer que tudo que eu aprendi durante 30 anos foi errado? Não é que foi errado, é porque Deus está devolvendo a igreja para o lar. Deus está devolvendo a igreja dele na mão do povo. A igreja está voltando para a época da igreja primitiva. Quando você lê a Bíblia, você não vai ver que a igreja primitiva, ela se reunia nos lares. Nós não vemos Jesus construindo um mega templo, e não é porque faltava dinheiro, porque Jesus, no ministério dele, tinha até um tesoureiro particular. Você está me entendendo, sim ou não? Você tem um tesoureiro particular? No ministério de Jesus ele tinha, então o dinheiro para ele não era problema. Tinha muito dinheiro, mas ele não construiu um templo. Nós encontramos Jesus no ministério nas casas, nos lares. Diga, é lá na minha casa que vai fazer a diferença. Diga, é lá na minha casa que vai ter uma célula. Então, quando essa mudança, quando uma igreja local realmente ela passa por essa segunda reforma, pelos grupos nos lares, que é as células, então a célula ela se torna o coração da igreja local. Diga, o coração da igreja local. Então esse tipo de igreja, ele tem sido chamado de igreja em células. Diga, igreja em células. Liga para mim aqui. Nós temos um contraste, porque tem algumas igrejas que ela não é uma igreja em célula, mas ela é uma igreja com célula. Qual é a diferença? Porque a igreja em células, o coração da igreja é a célula. A igreja com células, a célula é apenas mais um dos ministérios da igreja. Nós temos muitas igrejas no Brasil que dizem que são igrejas em células. Ela até pega uma placa do MDA, pega algum material e põe lá, põe uma placa na frente e diz, somos MDA. Mas a célula é apenas mais um ministério dentro da igreja. Então nós precisamos desaprender para aprender. A igreja em células não. A igreja em células, na visão do MDA, a igreja em células, tudo acontece através e a partir da célula. Aquilo que o pastor Jango estava falando sobre o tempo na célula. Então a célula, ela tem horário para começar e ela tem horário para terminar. Pastor, mas a célula estava muito gostosa, o que a gente faz? A gente tem que cortar o Espírito Santo? Não, não precisa cortar o Espírito Santo, mas ela tem horário para terminar. Então, queridos, eu sei que está muito gostoso aqui na célula, está muito bom, mas olha, nós vamos encerrar
Quem quiser ficar aqui ainda pode ficar até meia-noite, não tem problema. Mas nós vamos encerrar a célula. Porque se tiver convidados, o convidado ele diz: caramba, é gostoso demais a célula, mas demora muito. Cheguei lá 7h30, saí de lá às 10 horas, encerrou 10 horas, não, demora demais. Eu até gostei, mas é muito tempo. Se você tem um horário para começar e um horário para terminar, 1h e 15 no máximo, você termina, olha, os convidados, se você quiser ir, você pode ir, mas quem quiser ficar aqui, a célula está encerrada, nós vamos ficar aqui na unção, na dispensação do Espírito Santo, nós vamos estar aqui em comunhão, não tem problema, o convidado sabe que a célula encerrou. Você está me entendendo, sim ou não? Mas às vezes nós marcamos a célula, começa às 7h30, aí tem uns irmãos que chegam às 7h30, 7h20, 7h25, mas tem outros irmãos que só chega às 7h40, 7h45, 7h55, e aí o líder diz assim: não, vamos esperar um pouco mais, mas ele não sabe que ele está desonrando quem chegou no horário, para honrar quem está atrasado. E nós precisamos honrar aqueles que nos honram. Você como líder está ali desde a tarde, o anfitrião preparou as cadeiras, limpou as cadeiras, organizou tudo, aí a pessoa chega 7h20, ela está te honrando. Então quando for 7h30, mas só tem um, pastor, começa com um. Irmãos, a primeira igreja que eu plantei no ano de 97, em um domingo, 7h começava o culto, e 7h não chegou ninguém. Eu olhei para um lado e para o outro, dizia: e agora, Espírito Santo, cadê o povo? Tinha umas garrafas de PET lá na igreja, eu tinha ganhado vários bonés, que era para doar para os convidados, para atrair mais gente na igreja. Era plantando a igreja, então tinha que fazer tudo para atrair o povo. Eu peguei 3 garrafas PET, naquela época a igreja era aqueles bancos grandes, pesadão. Peguei 3 garrafas PET, coloquei nos bancos, peguei os bonés, coloquei no bico das garrafas. Quem olhava lá de fora via só os bonezinhos, pensava que era 3 crianças dentro da igreja. E eu comecei o culto: vamos ficar de pé, essa grande multidão e tal, e comecei o culto e fiz uma oração longa. E aí eu canto bonito que até onça empolera sem precisar de cachorro. E eu cantei uma canção longa, e eu fiz mais uma oração longa. Meia hora depois que eu tinha começado o culto, chegou 3 pessoas, 3 mulheres. Eu tirei as garrafas e aí terminei o culto para elas. Meia hora eu terminei o culto, mas nunca mais faltou gente naquela igreja. Deus honra a fé, irmão. Até hoje eu me arrependo porque eu não coloquei 10 garrafas lá. Deus tinha mandado 10 pessoas, mas eu só tinha 3 garrafas, eu coloquei 3 e Deus honrou. Aí eu conto isso no EDD. Aí uma irmã, uma líder de célula, estava lá no EDD ouvindo aquilo. E ela voltou do EDD, a célula dela bem fraquinha. Ela disse que a célula dela começava às 8 horas. Deu 8 horas, não tinha ninguém, só a família da casa. Aí ela disse: amor, eu lembro do que o pastor Auriel contou das garrafas. Pega lá as bonecas da nossa filha. Pegou as bonecas da filha dela, pegou os ursos de pelúcia e encheu a célula de boneca e urso de pelúcia. E começou a célula. Eram mais de 10, irmão. Começou a célula para as bonecas e para o urso. Zela, quando foi 8h30, começou a chegar gente. E ela foi tirando as bonecas. A célula dela já multiplicou 3 vezes. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus.
Põe a mão assim, ó.